Você já ouviu falar de Luciano Hang? Sim, o empresário por trás da Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil. Mas a história dele não é apenas sobre dinheiro, lojas e expansão impressionante. Ela é sobre decisão, mentalidade, sacrifícios esquecidos, valores firmes e aquilo que a maioria das pessoas nunca vê por trás das vitrines e das manchetes. Quem é Luciano Hang? Antes de mais nada, vamos colocar os fatos na mesa. Luciano Hang nasceu em uma família comum, em Brusque, Santa Catarina, em um contexto que não era de privilégios extraordinários. Ele não tinha ninguém famoso na família. Não herdou uma empresa bilionária. Não nasceu com uma varinha de condão. Ele era um brasileiro comum, com sonhos, desafios e o mundo à frente, esperando que ele fosse alguém. E mesmo assim, ele construiu um império. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores dessa jornada? O que separa alguém que apenas sonha de alguém que constrói algo que impacta milhares de vidas? Vamos descobrir. A primeira escolha: decidir ser responsável pela própria vida. A maioria das pessoas que passa a vida sonhando com sucesso acredita que sucesso é externo. Se eu tiver dinheiro, então serei feliz. Se eu tiver reconhecimento, então serei importante. Se eu tiver conforto, então serei seguro. Luciano Hang tomou uma decisão diferente, silenciosa, interior, profunda. Ele se tornou responsável por si mesmo. Isso pode parecer simples, mas é uma das escolhas mais difíceis que alguém pode fazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas não quer responsabilidade, quer justificativas. E responsabilidade exige coragem para olhar para si mesmo, para as próprias falhas, para as próprias escolhas. O primeiro passo de Hang não foi abrir uma loja, foi dizer a si mesmo: se eu quero algo grandioso, ninguém vai me dar, eu terei de conquistar. Essa decisão interna é mais poderosa do que qualquer estratégia empresarial, porque tudo começa na mente antes de acontecer na vida. A verdadeira mudança começa quando você decide que ninguém é mais responsável pela sua vida do que você mesmo. Trabalho duro, mas com direção. As pessoas costumam romantizar a ideia de trabalho duro. Elas dizem frases como: trabalho duro traz sucesso. Mas a verdade é mais complexa. Trabalhar duro sem direção é apenas desgaste. O que Hang entendeu, talvez antes da maioria, é que o trabalho duro só se transforma em resultado quando existe direção. Ele não trabalhou duro só por trabalhar. Ele trabalhou duro com intenção, com clareza de propósito, com foco no impacto que queria gerar, com disciplina para seguir um plano coeso e com coragem para mudar o plano quando precisava. Essa combinação é mais rara do que parece, porque muitas pessoas acham que trabalhar duro é o bastante. Mas não é. Sem direção, o trabalho duro vira exaustão. Com direção, ele vira resultados reais. O poder das pequenas decisões no dia a dia. Uma coisa que ninguém te conta, e que Hang viveu, é o impacto das pequenas decisões repetidas no cotidiano. Não foram apenas as grandes decisões, como abrir uma loja ou expandir para uma nova cidade, que levaram ao império. Foram as pequenas decisões de todos os dias. Acordar cedo, mesmo quando cansado, mostrar-se presente para a equipe, cumprir promessas, mesmo sem plateia, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos. Esses detalhes, que normalmente não aparecem em entrevistas glamurosas nem em manchetes de jornal, foram o que solidificaram o caminho. O sucesso de Hang não é sobre momentos isolados, é sobre consistência. Uma pequena ação repetida milhares de vezes se torna um hábito. Um hábito repetido durante anos se torna um padrão. E um padrão se torna identidade. Você não chega em um nível extraordinário fazendo coisas extraordinárias uma vez. Você chega em um nível extraordinário fazendo coisas ordinárias
com disciplina extraordinária. A prosperidade real se constrói com hábitos consistentes, mais do que com grandes lampejos de genialidade. A mentalidade de responsabilidade em todos os níveis. Hang não transformou a responsabilidade em algo esotérico. Ele a transformou em princípio operacional. Ele não apenas disse, eu sou responsável pela minha vida. Ele transformou isso em, eu sou responsável pela Havan, pela equipe, pelas famílias que dependem dessa empresa, pelo cliente que confia em nós. Essa mentalidade é desafiadora, porque ela não permite desculpas. Quando você é responsável por você, isso já é intenso. Quando você é responsável por outras dezenas, centenas ou milhares de pessoas, é outra dimensão de vida. E a maioria das pessoas foge disso, porque responsabilidade é pesada. Exige disciplina, exige presença, exige compromisso com algo maior do que si mesmo. Mas é exatamente isso que cria resultados duradouros. Grandes resultados exigem grande responsabilidade, pessoal e coletiva. Visão de longo prazo. Mesmo quando ninguém mais via. Uma das características mais fortes da trajetória de Hang foi a visão de longo prazo. Enquanto muitos ainda falavam de curto prazo, como bônus, metas trimestrais ou resultados imediatos, ele já pensava em legado. Visão de longo prazo não é algo que se aprende em um dia. Ela nasce de paciência, humildade, coragem e clareza de propósito. Visão de longo prazo é dizer, mesmo que hoje ninguém entenda, eu sei para onde estou indo. E isso transforma tudo o que você faz no presente. As decisões passam a ser baseadas em futuro, não apenas em prazer imediato. Essa diferença de mentalidade é o que separa quem vive dia por dia, sobrevivendo de quem constrói algo que atravessa décadas. Grandes impérios são construídos com decisões que olham para o futuro, não apenas para o presente. A importância de equipe, conexões e relacionamentos reais. Havan não foi construída por um homem sozinho, mas sim por um homem que soube liderar pessoas, inspirar equipes e manter relacionamentos sólidos. Luciano Hang entendeu algo que muitos ignoram. O crescimento de um líder é refletido no crescimento daqueles ao seu redor. Ele não foi um chefe autoritário. Ele foi um exemplo de liderança ativa. Ele falava com as equipes, ele estava presente nas operações, ele celebrava as conquistas coletivas, ele enfrentava adversidades junto com o time. Empresas que prosperam por décadas são aquelas com culturas fortes, onde as pessoas não apenas trabalham, mas acreditam. Essa diferença é fundamental, porque ninguém cria impérios sozinho, a não ser que seja um império imaginário. Uma liderança forte cria líderes, não seguidores. Coragem para persistir, mesmo no meio da crise. A vida não é feita de linhas retas, nem o caminho de Luciano Hang foi. Ele enfrentou crises econômicas, críticas públicas, dúvidas internas, momentos em que tudo parecia conspirar contra. O que separa aqueles que desistem daqueles que persistem não é sorte, é cabeça no lugar, propósito claro e capacidade de manter o foco, mesmo quando as circunstâncias estão contra você. Crises são inevitáveis, mas desistir é opcional. E aqueles que prosperam com propósito veem nas crises não um fim, mas uma oportunidade de crescimento mais profundo. A diferença entre os que vencem e os que param está na capacidade de continuar quando ninguém mais vê sentido. Valores firmes. Mesmo quando tudo desafia, algo que ninguém te conta sobre empresários de sucesso, principalmente os que inspiram confiança, respeito e impacto social, é que valores conseguem manter a pessoa íntegra quando tudo ao redor desmorona. Hang não construiu um império apenas com inteligência empresarial. Ele construiu uma base de valores que
orienta decisões difíceis, mantém coerência ao longo do tempo, cria confiança com clientes, parceiros e equipes, sustenta reputação, mesmo quando há tempestades. Valor não é só discurso, é ação repetida. O mundo tem espaço para muitos empreendedores, mas não há espaço para empreendedores de princípios fracos por muito tempo. Valores não são acessórios da vida, são a base que sustenta tudo. O que ninguém te conta. Sobre sucesso, não importa o quanto alguém fala sobre trabalho duro, disciplina, visão, propósito e valores. O que a maioria das pessoas ainda não entende é que sucesso não é algo que se encontra, é algo que se constrói de dentro para fora. Ele começa na mente, ele cresce no caráter e só depois aparece no mundo. Pessoas podem ter dinheiro e não ter paz, podem ter fama e não ter propósito, podem ter conforto e não ter significado. Mas a verdadeira prosperidade, aquela que vale a pena, é quando tudo está alinhado. Mente clara, caráter firme, ação consistente, propósito definido. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser o objetivo e se torna apenas uma consequência natural. Quem persegue dinheiro como objetivo acaba pobre de alma. Quem busca valor como objetivo acaba próspero em todas as áreas. A verdade que poucos contam. Você pode admirar Luciano Hang por aquilo que ele construiu fisicamente. Mas a verdadeira mensagem não está nas lojas. Ela está na forma como ele pensou, sentiu e escolheu viver. O império dele não começou quando abriu a primeira loja. Ele começou no exato momento em que ele tomou uma decisão interna irremovível. Eu serei responsável pela minha vida, custe o que custar. Essa é a escolha que poucos têm coragem de fazer. E é por isso que poucos alcançam algo verdadeiramente grande. Porque o mundo não precisa de mais empreendedores, precisa de mais criadores de valor real. O verdadeiro legado. O que Luciano Hang fez foi extraordinário. Mas o que ele viveu por dentro é ainda mais importante. Ele nos ensina que sonhos sem disciplina é ilusão, direção supera. Trabalho duro, sem foco, responsabilidade é mais valiosa do que motivação. Caráter sustenta. Resultado. Liderança é sobre outros, não sobre você. Sucesso real é equilíbrio, não excesso. Prosperidade verdadeira nasce em quem governa a própria mente. E ao final de tudo, a pergunta que ninguém te conta é esta: você quer dinheiro ou quer uma vida próspera? Porque um pode vir sem o outro. Mas a verdadeira prosperidade, aquela que transforma, que dá sentido, que preenche, nasce na mente, no caráter e transborda para tudo o que você faz.